Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast do Guto. Vocês conferiram o episódio anterior? Que eu fiz com a Gabi, com a minha futura esposa? Não conferiu? Confere esse primeiro, depois você volta lá e confere o episódio anterior. Nós falamos sobre relacionamento, sobre casamento. Você que é solteiro, tá sonhando em casar, você que é casado, tá precisando da manutenção do seu casamento, vai lá ouvir o que a gente conversou no episódio anterior, tá bom? Hoje a gente vai bater um super papo também com um convidado super especial, mas eu vou falar dele já já. Antes disso, eu quero começar agradecendo a um grande parceiro, amigo meu. Se não fosse a ajuda dele, esse projeto não estaria de pé. Dele de Deus, né, Ferreira? Tá aqui na minha frente. Deus te abençoe, muito obrigado. Vamos falar da Ferreira Solar aí? Amém, Guto. Boa tarde. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, né, de estar participando aqui do podcast com você, né, e com certeza, né, é uma inovação, um projeto novo, né, que você veio convidar a Ferreira Energia Solar para estar participando e já estamos colhendo frutos, né, do que já iniciamos o plantio, né? Sim. E com certeza, né, novos projetos, novos frutos aí vai estar vindo através dessa nossa parceria aqui. É uma honra estar aqui com você novamente participando aqui do podcast. Meu Deus, a honra é minha, fiquei muito feliz. Agora eu falo da Lagoinha, de ter te visto no culto ontem, né? Como Deus falou com você, com todos nós, né? Mas aqui que a gente tava para falar agora da sua empresa, energia fotovoltaica. Você já ouviu falar disso? Gente, uma economia, uma redução na sua conta de energia de até 90 e quantos? Até 95%. É quase de reduziu economia, tudo, né? Justamente. Porque assim, no caso, o sistema de energia solar fotovoltaica, qual que é o cálculo? A gente, para estar fazendo um orçamento para o cliente, a gente precisa de uma conta de energia para a gente ver a média de consumo do cliente, para ver quantos módulos fotovoltaicos é necessário para gerar aquele consumo dele com a energia elétrica através da energia solar fotovoltaica, entendeu? Aí, gente, ó. Então você que está construindo ou quer construir, reformar, inclusive, né? Ou você que já tem sua casa, mas quer reduzir e muito o custo de energia, só chamar a Ferreira. Se você está acompanhando pelo Instagram, o arroba tá na tela, tem também na bio do podcast do Guto, tem lá o destaque da Ferreira Energia Solar. Ferreira, muito obrigado pela sua parceria, Deus te abençoe poderosamente. Semana que vem você volta, né? Com certeza, Guto. Eu também agradeço mais uma vez estar aí com você e tá pondo uma colocação aí, né, que atendemos os projetos, né, de instalação fotovoltaica, desde residência, comércio, indústria, usina, né, a parte do agro também, da agropecuária, né, que é usinas solo, tá? E estamos aí para atender todo tipo de cliente também, tá? E te agradeço mais uma vez por essa participação. Aí, manda um abração lá para sua esposa. Opa, um abração aí para a Rúbia, né, para todos os meus familiares aí que estão acompanhando nós, dando maior apoio aí também. Uma abençoada semana para todos. E a honra é minha de ter mais um parceiro, patrocinador, amigo, gente, cliente da agência também, e agora aqui também no podcast. Tô falando que o Dr. Robson tá aqui na minha frente. Daqui, a mão. Ficou complicado, né? Assim ficou fácil? Ficou. Ah, Deus te abençoe. Você tá bem? Graças a Deus, Guto. É um prazer maravilhoso estar aqui com você. Tentamos outras vezes, mas acabou não dando certo, né? Você não para de viajar, trabalhar, e graças a Deus por isso, hoje, né? graças a Deus, a gente tá aqui. Graças a Deus. Quem super tá aqui feliz, também, tá aqui sentadinha, doutora André, esposa digníssima dele, também advogada, né? Dá um oi, dá pra ouvir, Bárbara, falando? Oi. Ela deu um oi, gente, depois a gente vai ter no Instagram. Ei, doutor Robson, fala um pouco do seu trabalho, sua atuação aqui em Rio Preto. Guto, eu tô aqui desde nascimento, né? Sou nascido e então criado. Tem 30 anos. 30 anos. Isso mesmo, 30 anos. Sou nascido e criado aqui em São José do Rio Preto, a gente diz assim. E sempre atuei na área jurídica. Uhum. Meu primeiro emprego foi já não num escritório de advocacia, aqui em São José do Rio Preto. Passei por outros 3 ou 4 escritórios. Comecei como office boy Olha só, tá vendo? Ninguém carreira. começa Acho por que não cima, existe né? mais essa profissão de office existe, boy. Acho que não existe, né? Mas comecei como office boy, passei por todas as fases de um escritório. Eu passei. Acabei escolhendo o direito, já que eu trabalhava em escritório de advocacia, acabei escolhendo o direito. Me formei em Direito e advogo a vida toda. É a única coisa que eu sei fazer. Hoje aqui em Rio Preto, a sua área de atuação está mais direcionada para... Direito do Trabalho. Uhum. Direito do Trabalho e Previdenciário. No Direito do Trabalho a gente atende empregados, trabalhadores, mas também atendemos empresas
temos ultimamente bastante assessoria empresarial. E agora com a digníssima esposa, ela também é formada, tem MBA em gestão empresarial. Ai, que chique. Fala de novo, MBA, gente. Olha só, não é pouca coisa, não. Ajuda na advocacia para empresas, né? Então, a gente tem uma gama maior de acolhimento, direcionamento, orientações. E estamos aí na batalha. Graças a Deus, não podemos reclamar, não. Trabalho a gente tem bastante. Exatamente. E você que tem problema com trabalho, é só você procurar o escritório do Dr. Robson. Atenderemos com o maior prazer. E se você não tem problema com o seu trabalho, agradeça a Deus. Mas você conhece alguém que tem, né? Sempre tem assim. A profissão de direito é terrível, né? Porque você tem que atender pessoas com problemas. Eu não desejo que as pessoas tenham problemas para procurar a gente. Mas se tiver, a gente foi formado para resolvê-los. Para quem quer marcar o horário presencial, é na Avenida da Saudade, aqui em São José do Rio Preto. Número 3562. 3562. Fica ali pertinho do Automóvel Clube. Isso aí, ó. Rio Preto Automóvel Clube, naquele clube ali, subindo a avenida, bem no comecinho. Ah, então é mais ou menos perto daqui. Perto, não é tão... Olha, dando endereço, hein, Bar, pra fazer divulgação pra vocês. Ó, galera, vai lá tomar um café com eles, marca uma reunião também, senão você não vai achar eles, né? Que eles são ocupadíssimos, difícil foi encaixar o horário aqui. Procure-os, gente, são os melhores de Rio Preto. Vocês sabem, se não fosse bom, não ia trazer aqui, colocar na minha frente, mostrar pra vocês, apresentar pra vocês. É porque é muito bom, tá bom? O trabalho deles é fenomenal. Se você tá acompanhando pelo Instagram também, no corte tem o @ certinho, que você vai ser redirecionado para uma página no Instagram. Lá tem todos os links de como você vai entrar em contato, de telefone, como chegar, localização, tudo fácil para você ser bem atendido nessa área, né, que todo mundo, infelizmente, precisa. Ou felizmente, né, doutor? Sim. O interessante é que muitas pessoas tendem a entender que o advogado se procura quando o problema está instaurado. Quando já surgiu o problema, poxa, agora eu vou ter que procurar um advogado para resolver esse problema. Na verdade, a gente tenta passar uma ideia contrária. O advogado melhor atua não no contencioso, mas para evitar-se o problema. Então, muitas vezes, se a gente começa atuando antes de surgir o problema, está na iminência de surgir um problema, procura qualquer advogado, não precisa ser a gente não, mas pode ser qualquer advogado. Não, tem que ser para evitar o problema. Fica mais fácil de resolver, menos problemas para se resolver. Aliás, então a gente advoga não apenas no contencioso, a gente dá uma assistência também para se evitar que o problema se judicialize. É isso aí, gente. Eles vão voltar aqui. Na próxima semana a doutora Andréia vai falar, já gravei, doutora Andréia. Na próxima semana você que vai falar aqui. Muito obrigado pela parceria, uma alegria ter vocês na nossa agência. Parabéns, esse aniversário pertinho do meu, né? Pertinho. Estamos em maio, Deus te abençoe. Exatamente, parabéns pra nós, mas eu vou te dar parabéns primeiro. Deus te abençoe, te dê muitos longos anos de vida com saúde, muitos clientes. Amém. Saúde, paz pra você, pra doutora André, pros filhos, pra família inteira. Uma família linda e incrível. Obrigado, viu? Parabéns pra você, aproveitando a oportunidade também. Obrigado. E te agradeço imensamente, a gente tá muito feliz de estar aqui. Pode ter eu também, gente. Deus abençoe. Gente, quero agradecer ao Ferreira, quero agradecer ao Dr. Robson, que nesse episódio, de uma forma muito especial, colaboraram para que fosse para esse conteúdo que você está vendo. Também agradecer a Líder EAD, gente, para você que produz conteúdo na internet, você que quer ter essa qualidade, marque o seu horário, vem aqui no estúdio conhecer onde nós estamos gravando essa temporada tão especial para inspirar a sua fé, a sua vida. Tudo isso tem sido uma bênção. Tudo que você faz para essa qualidade de som chegar até você, para essa imagem chegar até as suas telas, não importa se é celular, televisão ou iPad, tablet, tudo isso tem uma equipe por trás, existem muitas reuniões com uma galera aí para que esses projetos possam ser levantados. Então quero agradecer a esses colaboradores que fazem com que isso seja mantido, a Deus e a vida de cada um deles. Gente, eu tô aqui já com o meu convidado dessa semana, já foi divulgado, vocês acertaram, tem gente que achou que era o Richard e a Cris. Eles vão estar aqui, mas não vou falar não, vai acompanhando aí, tá bom? Ele também é pastor de uma igreja batista da Lagoinha, em Promissão. Ainda não conheço, mas depois desse episódio, com certeza a gente vai marcar para ir lá conhecer a igreja batista da Lagoinha em Promissão. Estou falando do pastor Nilson, que está aqui na minha frente. Que honra finalmente ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, pastor. Glória a Deus. Uma honra muito grande de estar aqui com você, Guto, o pessoal que está em casa. Passar esse tempo tão precioso com vocês. E tem que ir lá conhecer a Promissão mesmo. Ah, tem mesmo? E o churrasco é por minha conta. Então a gente vai amanhã. Acabando aqui, nós vai lá. Leva a galera lá, o churrasco é por nossa conta. Vai pescar no Tietê, vai descansar um pouco, vai ser um privilégio ter você. Ih, meu amor, você gravou aí?
Se vê que tá gravado lá, né? Ah, tá gravado. Eu vou colocar no Instagram, você vai ver. Churrasco. Churrasco é por nossa conta. Tá Aí, gravado ó. aí, hein? Ô, pastor, comece contando um pouquinho da sua infância. Onde você nasceu? Que cidade? Como é que foi sua infância? Eu sou de Belo Horizonte, né? Nascido no Hospital Belo Horizonte. Ah, aquele perto da igreja mesmo? Você conhece lá, né? Oi, morei lá. Que legal, morou Morei em em BH? BH, morei. Que legal. Qual Morei no bairro lá? Castelo. Depois eu mudei pro Buritis. Que legal. Foi. Que benção, exatamente. Ao lado da Lagoinha, nasci ali. E fui criado na cidade. Deus sempre nos abençoou ali. Eu morei na região de Venda Nova, não sei se você conhece. Mais pra frente ali do Isso. Castelo, Passa Pampulha. Depois que eu me casei, que eu fui pro bairro Santa Mônica e depois Fernão Dias, mais próximo à igreja. E a gente sempre morou ali, né? Nunca imaginei que eu fosse sair de BH. Nunca me vi fora de BH pra nada. E, de repente, Deus nos desafiou pra vir aqui pra Promissão. Mas foi uma infância tranquila, já na igreja, sua família era cristã, como é que foi? Não, eu tenho avós cristãos, mas meu pai saiu de casa aos 13 anos. 13? Né, no interior de Minas, né? Jordânia, região divisa com a Bahia. E quando a minha avó converteu, meu pai já tinha saído de casa para trabalhar. Então, meu pai foi o único filho homem que não veio de um berço cristão. E nós fomos criados com uma cultura que não era cristã. Então, eu não Sim. tive um berço evangélico. E esse encontro com Jesus, ele aconteceu em que momento, em que fase da sua vida? Eu estava mais ou menos com uns 21 anos de idade. Ah, já 20 tava pra adulto 21, já. Já adulto. Como é que foi? Alguém te chamou pra ir pra igreja, você que teve vontade? Cara, eu sempre tive vontade, né? Eu creio que poderia ser a oração da minha avó, eu sempre tive vontade. Infelizmente, vivi assim, uma vida muito perdida na cidade, experimentei de quase tudo que o pecado podia oferecer, né? Um jovem numa cidade grande, e eu me converti assim, eu creio que Deus fez esse chamado muito forte, porque, eu vou falar do nada, a gente sabe que é o Espírito Santo, mas do nada, eu passei na porta de uma igreja pequena de bairro, chamada Louvores ao Rei, ainda existe, e do nada deu aquela vontade de parar e assistir o culto. Que benção. E o pastor me entregou uma palavra de sabedoria, de um acidente de moto que Deus tinha me livrado. E na hora Deus veio, usou o pastor para me entregar essa palavra. Eu não queria tanto, mas ele foi tão assertivo naquela palavra profética que não tinha como. Na hora eu me rendia a Deus, falei, é isso aí que eu quero. Glória a Deus. Isso com 21 anos? 21 anos. E dali você começou a se envolver com a igreja, como é que... Ó, eu tinha uma oração que eu sempre fiz, e era assim, falava, pai, se um dia eu fosse evangélico, eu tive um contato pequeno com o evangelho na adolescência. Eu falava assim, Deus, se for para ser evangélico, quando eu me converter, eu quero ser diferente. Porque a visão de evangélico que eu tinha, eu via pessoas que eram evangélicas, mas não viviam o evangelho. Uhum. E eu falava, Deus, se for para ser evangélico, quando o Senhor me chamar de verdade, quando eu conseguir ser, eu quero ser diferente. Então, com 1 ano de evangélico, já estava fazendo muita coisa para Jesus, para a glória dele. Foi de uma vez? De uma vez. Eu entrei e, antes de ser batizado, o pastor me deu a oportunidade de ser cooperador, né? Hoje os voluntários da igreja, para ficar na portaria, depois diácono. E aí, com 1 ano, Deus já me deu o privilégio de começar a pregar a palavra, de fazer missões urbanas. 1 ano. Ah, aconteceu consequentemente, não foi Foi. proposital, intencional. Não. Alguém falou assim, vem aqui pregar. Não. Uhum. Não era batizado, olha que louco. Eu estava na igreja como cooperador, a nossa função era recepcionar as pessoas e teve um erro de escala. Olha que erro bom. De alguém que ia pregar escala e não de alguém foi? que abriu o culto, que era Ih. para dar uma palavra inicial. E logo no dia a irmã errou, colocou o meu nome e nesse dia o grupo de louvor atrasou por algum motivo. Então eu, novo Tinha que preencher o convertido, tempo. tive que ficar preenchendo o tempo. E eu fui procurar a irmã e falar, erraram a escala. Ela falou, nisso, nunca erramos. Ah, foi Deus que fez. E na hora veio aquela palavra no meu coração assim, porque eu falei, eu vou ser diferente. Eu falei, cara, poxa, no mundo a gente nunca recuou pra nada. Uhum. Por que eu vou recuar agora porque alguém errou? Eu vou fazer. E aí quando eu comecei a fazer, Deus começou a dar gosto. Mas eu tinha muita dificuldade de falar em público. Caramba. Então tá aqui, é um milagre. Ah, e em Promissão também, mas Promissão a gente vai falar mais pra frente. Ainda em BH, você conheceu sua esposa, casou lá mesmo, ou já foi pra cá? Não, um bom tempo lá. Minha esposa também é um caso bem legal. A Lagoinha, ela cresceu na Lagoinha, da turma com a Ana Paula, com o André, desde o berçário, quando a Lagoinha ainda não era famosa, não era conhecida. E a Lagoinha ficava mais ou menos uns 20 quilômetros da nossa casa. E ela, por algum motivo, ela foi congregar no bairro por um tempo, porque não estava conseguindo ir para a Lagoinha. E nós nos conhecemos nessa época. Ela era viúva de 3 filhos e eu com 21 anos. Nossa! Viúva, 3 filhos.
E eu, com 21 anos, assumi uma família com uma esposa com 3 filhos. Então a gente fala que é como pegar uma fruta, colocar, enrolar no jornal e colocar em um lugar, colocar num forno. O amadurecimento veio muito rápido. Eu imagino. Com um ano de crente eu estava casando também, então foi esse processo muito rápido. Mas crente tem que casar rápido, não pode demorar a casar não. Né, meu amor? Tá aqui atrás do estúdio. Né, meu bem? Crente não pode demorar não. Como é que foi isso? Você conheceu ela na igreja, no bairro lá? Olhou pra ela? Foi acontecendo algo, né? A gente começou, foi tudo muito rápido. Eu dei um beijo nela no Natal, em julho a gente estava casado. 7 meses casado. Muito determinado. Eu falei, vou casar com ela. Estão juntos há? Fazer 15 anos assim. Uau! 15 anos. Nosso filho fez 14 anos. Aí vocês tiveram mais um filho. Tivemos mais um filho, 14 anos. Então você tem 4. 4 filhos agora. Eita! Deus foi cuidando. Na época foi tão legal. Quais os nomes deles? Fala aí. Naylor, Taylor, Arthur e Isaac. Naylor, Taylor, Arthur e Isaac. Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus. E a esposa, qual é o nome mesmo? Tula. Tula? Tula. Que diferente. É. Brasileiro esse nome? Acho que é grego, né? Ei, Minha Deus sogra gosta abençoe de pôr Tula. nome Em nome de diferente. Jesus também. Receba a unção do Senhor aí. Continue abençoadíssimo. Eu vou ir na sua casa comer churrasco, que eu fui convidado, tá? Você, seus filhos. E os seus meninos hoje? Estão fazendo o quê? Estão trabalhando, estudando? Também, eles envolvem na obra, tá uma bênção. Né? Os mais velhos moram em BH. Em Né? BH? Então, comigo que tá o Arthur e o Isaac. Que também estão engajados lá. Estão engajados, estão fazendo a obra. O Isaac tá preparando uma palavra para eu pregar no domingo. Ih, que top! 14 anos. Que bênção. É bacana quando a família... É. Eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Poder Senhor. ser uma inspiração, né? E é tão legal quando eu conheci a Tula, minha mãe, alguns amigos foram contra, né? Falou, poxa, você vai assumir uma mulher com 3 filhos? Você Porque você tinha 21 anos, né? Exatamente. Existe um você contexto, novo. sim. Só que eu sempre falei, cara, a gente não pode perder a mulher da nossa vida por causa de opinião de alguém ou alguma dificuldade que ela tenha enfrentado. Então a gente serve hoje de uma inspiração. Eu lembro que eu conheci um jovem de 25 anos, estava na mesma situação. E interessante que ele estava deixando passar a mulher da vida dele porque ela tinha um filho. E ele não conhecia a minha história. Eu falei, cara, eu assumi uma com 3. Né? Então a gente crê que o que a palavra diz, né? Que os bens é herança dos pais, né? Mas a mulher prudente é herança do Senhor. E às vezes nós podemos ser resposta de Deus, inclusive para crianças, para filhos, né? Que precisam de uma paternidade em Deus. E isso é legal. É quando a gente acredita em algo, independente da dificuldade que tiver, a gente tem que ir para cima e tem que conquistar e tem que romper. Olha que top, né? É uma história, tipo, muito difícil. Até hoje em dia, isso, há quantos anos atrás? Você falou 15, né? 15 anos. Que ano que foi isso aí? Que eu sou, pra conta, eu sou péssimo. 2007. 2007, a gente tá em 2023. E isso hoje em dia tá bem mais acentuado, o agravante. As pessoas estão muito mais exigentes com as coisas e tudo mais, né? Enfim, não vou entrar nesse contexto, não. Mas olha que exemplo forte, né? Você pegar mesmo, assumir, bater uma reta e fez dar certo. Exatamente. Né? E foi uma grande bênção da minha vida. Por exemplo, por causa do ministério, eu precisei ter muita renúncia, abrir mão de muita coisa. E se não fosse alguém que tivesse uma certa bagagem, não suportaria viver o que a gente viveu. A nível ministerial, fazendo missões urbanas, né? Mas muita coisa complicada, mudança de casa, abrindo mão de algumas coisas, até financeira. É porque, pastor, a galera que tá... Você que tá acompanhando, você acha que a vida de pastor ou de quem tá fazendo alguma coisa é muito fácil? Eu tava falando pra Gabi agora há pouco. Eu tava com vertigem até antes de pouco começar. Fui gravar no SBT de manhã, tonto pra caramba, sem explicação nenhuma. Aí a pessoa vê tudo funcionando, vê só a parte que aparece, né? Mas não sabe o tanto de renúncia, o que você passou no dia, o que você tá passando. Mas você tá pregando a palavra de Deus. Uma coisa não invalida a outra. Então, isso que você fez é uma grande inspiração. E as pessoas... E que bom que você encontrou uma esposa, né? Que é realmente o que a Bíblia fala, que ela é auxiliadora, né? Que vem de encontro e que te ajuda. Porque se for para atrapalhar, é complicado demais. Então, tem muitas coisas que os pastores passam quando ele fala de missões urbanas. Vocês sabem o que é isso, gente? Depois você vai falar um pouquinho. Missões transculturais. A dificuldade que é você se adaptar a novas culturas, por exemplo. De Minas para São Paulo. Não tem tanta diferença. Então muda para você ver. Eu saí daqui para ir para lá, senti diferença demais.
sotaque ficou. Então, assim, essas coisas as pessoas não enxergam. Elas só enxergam a pessoa segurando o microfone lá na frente. Essas coisas as pessoas não enxergam. Fala um pouquinho de como você foi pro pastoreio, pastor. E essa, como eu disse, né, Guto, as coisas foram acontecendo, né? Sobre o pastoreio, eu não me via pastor, né? E nem pregador, mas Deus começou a usar algumas pessoas para me apontar o caminho. Até que eu comecei a servir o pastor Mendes, hoje está na Lagoinha Recife. Eu comecei a servir o pastor Mendes e chegou um momento que ele queria plantar uma nova igreja. E ele falou assim: Nilson, eu vou plantar uma igreja no bairro Mantiqueira e você vai ficar com a igreja, vai assumir a igreja. E assim, Deus me surpreendeu porque o pastor Márcio Valadão e o pastor Emerson, que era na época cuidava de nós, ele aceitou eu cuidar da igreja sem ser ordenado a pastor. E aquilo foi uma surpresa, né? Não tinha na Lagoinha ainda alguém que cuidava de uma igreja, mas cuidando de fato de uma igreja que não fosse um pastor, ordenado, né? E eu vi a mão de Deus. Eu relutei com o pastor Mendes, falei: não, Mendes, eu quero carregar sua mala, quero estar com você, onde você for e tal. Ele: não, Nilson, você vai ficar, Deus está me mandando te falar isso, você vai ficar, você vai pastorear essa igreja, vai dar certo. Então você vai ser um pastor. Só que foi algo muito legal. Eu era acostumado nessa igreja, era Lagoinha Céu Alcance, São Gabriel, na época. A gente podia reunir como culto, mas não podia ter ceia nem dízimo, porque era um apoio da Lagoinha nos bairros mais longe. Seria o que é o GC hoje em dia. Seria um pouco diferente do GC. Nessa casa, vamos pensar que uma cidade muito grande, para que as pessoas não tenham que ficar indo sempre na matriz, na sede, tem a casa de apoio nos bairros mais longe. E aí reúne todos os GCs lá para cultuar. E coisas como ceia e os cultos ao domingo vai para a matriz. Tem os outros elementos. Bem legal. Batismo na matriz. Aí o pastor Márcio resolveu fazer disso igreja. Mas nós tínhamos 30 pessoas. E de repente o pastor Mendes falou: não, agora o pastor Márcio liberou, em 2014, a ser igreja de verdade. Então vocês vão poder fazer ceia, batismo, vão caminhar como uma lagoinha, 2014 em diante. E aí não tínhamos imóvel na nossa região de São Gabriel. E o pastor, então, alugou um galpão, né? Que vocês falam aqui em São Paulo, barracão. Um lugar pra gente alugar. E na época cabia 400 pessoas. Aí eu entrei em crise. Falei: Deus, só falo para 30. Como eu vou falar para 400 pessoas? Eu falei: pai, a única coisa que eu sei é pregar a Bíblia. Eu não sei fazer campanha, eu não sei fazer nada. Eu vou pregar. Como que eu vou colocar 400 pessoas aí? Eu falo para 30, num avivamento, 50 pessoas. Eu lembro, eu tive uma experiência com Deus. Eu sonhei com o pastor Lucinho Barreto. Eu sonhei que eu estava chamando o Lucinho para pregar lá. Eu falei: Lucinho, vem pregar na nossa igreja. E ele falou assim: eu não posso ir pregar porque o lugar é muito pequeno. Eu falei: não entendi o sonho. Eu acordei e falei: Deus, o lugar é muito pequeno, muito pequeno. De repente Deus falou comigo através do testemunho interior. Ele falou assim: você acha que o lugar é muito grande. Eu estou te falando, o lugar é muito pequeno. Então Deus foi e fez algo extraordinário. No Belmonte, no nosso primeiro mês, o lugar não cabia. No nosso sexto mês, precisamos abrir o segundo culto. Nasceram desse lugar cerca de 11 pastores pastoreando e 3 lagoinhas desse lugar. Em 4 anos de ministério lá. Olha. Então, assim, como que Deus surpreendeu? Eu me achando que não era capaz, não me via capaz. E Deus, então, surpreendeu e usou pessoas como o pastor Mendes para me impulsionar, para me inspirar, e depois mostrou que quando ele quer fazer, ele faz, ele usa quem ele quer. Mas, pastor, esse lugar de não se achar capaz, eu acho que é um lugar que a gente permanece, porque é o lugar da dependência, né? Exatamente. Depende de Deus. Você fala assim: Guto, o que a gente vai conversar? Eu não sei. Vamos conversar aqui e Deus vai trazendo as coisas. Porque é um lugar que a gente depende de Deus, né? A gente ora para que Deus traga as palavras certas para inspirar a sua vida. Não apenas em conteúdos de internet, de TV, mas para quem vai para as plataformas, dá palestras, ou no caso do pastor que está não sei quantos dias da semana no altar pregando. Gente, é isso, né? É um lugar de dependência, depende de Deus. Claro que tem que fazer a sua parte. Você quer falar de Deus, então você tem que buscar Ele. Pagar o preço, entra no seu quarto, tranca a porta, vai orar, vai ler a Bíblia, estudar, faz uma teologia, faz um curso de comunicação, de expressão, se possível, faça o meu mesmo, né? E aí você vai aprendendo a desenvolver, a externar, a comunicar o reino, né? As redes sociais, né? A gente está falando disso aqui nos bastidores, como as redes sociais têm sido uma forte ferramenta para a evangelização. Aqui em Rio Preto, nós temos uma realidade muito bacana de pessoas que vão para a igreja por causa do Instagram. Legal. Você vai no Instagram e fala lá qualquer coisa depois que você está falando no versículo, né? Que existe mais estratégia. Você fala da sua vida, tal, pá, Jesus te ama.
alguém vai pra igreja. Quantos que no café de novos membros... Aí eu tô errado que eu não vou em todos, né? Mas Dona Cirlei agora, eu não vou faltar em nenhum. Aí tem o café de novos membros, eu vou. Ah, eu te vi, vim pra igreja e agora sou membro. Ó que benção. A gente não tem noção, né? Porque você vai fazendo, e é isso que eu tô te falando. É esse lugar de dependência. Porque é a dependência em Deus que vai fazer com que você seja levantado por Ele, não por outra pessoa, por Ele mesmo. Ele quem vai te colocando, igual aconteceu com a sua vida. Você não se achava, e é bom não se achar mesmo. Tem que ser assim, para que você fique nesse lugar. Aí ele pega e fala assim, não, é você. E a gente continua não se achando, né? E vai continuar não se achando mesmo. Exatamente, né? Paulo disse em 1 Coríntios 1, 26 em diante, ele fala assim, vede, pois, irmãos, a vossa vocação, né? Que não foi muito sábios segundo a carne, né? Nem muito nobre nascimentos que foram chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, né? E as fracas para confundir as fortes, e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Você falou sobre buscar a Deus, um ponto que Deus sempre me levou, 1 Timóteo 1,18, Paulo disse assim, Timóteo, segundo as profecias que te fosse antecipadamente objeto, milite por ela boa milícia. Ou seja, eu li esse texto e havia algumas profecias que eu tinha recebido, Deus ia me usar, eu não acreditava, no sentido assim, não acreditar assim, de pensar assim, puxa vida, mas eu puxo tanta dificuldade, eu tinha abandonado a escola por causa de briga, né? Eu tinha Você era nervoso? abandonado, é que eu te falei, perdido numa cidade grande, bebendo, aquela coisa toda. Um dia envolvi numa briga, era acostumado a bater, no dia que eu apanhei, eu larguei a escola, olho roxo. Falei, não vou não volto mais. O cara se acha, né? Aí não volta, aí eu tinha abandonado os estudos. Tanta dificuldade, eu falei, Deus, o senhor vai me usar, mas como o senhor está falando é coisa grande. Eu não me via para viver coisa grande. Né? A gente que veio de comunidade, eu vim de comunidade carente lá, região do Minas Caixa, era a minha última casa, depois vinha uma favela. Então, a gente tinha uma cosmovisão de mundo que as coisas grandes eram para quem estava na Zona Sul. Então, você tem um jovem de 21 anos, fruto do meio, você fala, Deus, só vai me usar, mas para coisa grande. Aí, de repente, eu encontrei esse texto. 1 Timóteo 1,18, Paulo falou assim, Timóteo, segundo as profecias que te fosse objeto, milite por ela boa milícia. Eu falei, cara, militar boa milícia. Eu falei, eu preciso agora lutar pela palavra profética que eu recebi. Deus vai me usar. Como que eu posso me mover agora em relação a isso? E uma das coisas que eu descobri os homens de Deus, duas coisas em comum eu percebi nos homens de Deus, eram homens de oração e jejum. Então a minha juventude quase toda foi monte, BH, você morou lá. Oh, tem muito monte lindo lá. Muito monte. Culturalmente nós oramos por monte, né? Tem lugar que mais as igrejas pentecostais oram monte. BH, do Batista ao Pentecostal, ao Neopentecostal, ao Batista tradicional, vai pro monte. E aí o meu namoro foi todo no monte. A nossa vida foi uma vida de orar no monte, de orar na igreja, de jejum. Então, no relacionamento com Deus, Deus começou a destravar algumas coisas e nos preparar para algumas coisas. Então, o conselho que eu sempre dou para quem está em casa segundo as profecias que Deus já falou para você, você deve ter promessas de Deus, se mova em relação a essas promessas, milite por essas promessas, uma boa milícia. Deus fala antecipadamente, não é para gerar ansiedade, né, Guto? Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e acha que vai cumprir amanhã, essa palavra não cumpre. Mas Deus fala antecipadamente para gerar preparo, para te mover, para mover teu coração. Toda profecia gera destino profético. E esse destino profético quer mover os nossos joelhos, né? Quer mover o nosso coração, incendiar o nosso coração, nos levar a derramar, como o pastor Márcio gostava de falar, nossas lágrimas diante desse livro que é a palavra de Deus. Ou seja, preparar o ambiente do nosso coração, né? Também em oração, em jejum, para que Deus possa nos usar. Porque quando Deus fala, na realidade o Espírito está pronto. Então Deus não está preparando uma promessa para mim, Deus está me preparando para viver essa promessa. Amém. Então, você falando aí de busca, me recordei muito disso, que marcou a nossa vida foi isso. Ou seja, segundo as profecias que nós recebemos antecipadas. O que eu preciso fazer? É me mover. Uma das linguagens de fé é quando o meu coração ele é tocado ao ponto de me mover em direção àquela palavra. E quando a gente crê de verdade. Tem gente que fala que a fé é cega, mas a fé não é cega. A fé é cega para quem olha para a gente. A fé é cega para quem está de fora. Mas nós sabemos que nós temos uma convicção muito poderosa que Deus, de alguma forma, vai fazer e todo aquele investimento um dia vai valer a pena.
Voltando sobre o casamento com 3 filhos, né? Eu era assalariado. Motoboy em BH. Uma esposa, 3 filhos, eu assumi tudo. Comecei a fazer um seminário de teologia, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Chegou um momento que eu precisava escolher. Eu colocava carne em casa ou eu comprava livros. E por diversas vezes eu precisei chegar com vergonha em casa com uma sacola de livro. Quem estuda teologia sabe o preço, que é caro. É um dos segmentos mais caros que tem. Verdade. Hoje, com a internet, com a facilidade, a gente não precisa comprar todos, né? Mas Mesmo assim é caro. ia comprar um comentário teológico na época, era coisa de R$300 para a época. E eu chegar em casa com um livro, meio assim, com vergonha de falar com a esposa o preço. E ter que escolher se você dá um conforto a mais para casa ou se você compra bons livros para poder crer nessa promessa que Deus um dia vai te usar e vai te colocar para falar para pessoas. Então é bem interessante. Aí sobre esposa, nem toda esposa teria maturidade de entender que você está fazendo um investimento naquilo que você não vê hoje, mas seu coração se moveu para aquilo, então você vai fazer. Exato. Entende? Então isso que a gente crê. Esse dia eu tava conversando com a minha sogra, Dona Cirlei, beijão, te amo. A gente tava falando sobre isso, sobre visão. Por exemplo, a gente tava conversando exatamente esse exemplo. Quando a gente vai construir uma casa, você chega na arquiteta. Ela te dá a casa pronta, tá? Você assiste no 3D, tudo no lugar, decorado, tudo pronto. Só que quando você chega no terreno, tem que fazer tudo. Ou seja, Deus te mostra. Mas tem um processo para chegar naquela visão que você está falando. Deus mostrou para você, Deus usou pessoas, né, para te entregar uma palavra profética. Existe o tempo da espera, existe o tempo do processo. Se ele te deu aquela visão, vá naquela direção, igual o pastor falou. Se Deus falou com ele, se Deus falou, não, Deus falou com ele, né? Se é dúvida, Deus falou com você, que você vai ser usado para falar com pessoas, o que você vai treinar? Você vai fazer esporte físico? Também, mas você vai treinar a fala. Você vai se encher da Bíblia, para você então, na hora que chegar perto da visão, você tá pronto. Exatamente. Né? Você vai se preparar de acordo com aquilo que você está pronto. E você se preparou muitíssimo bem. Eu acompanho seus vídeos lá. Até falei pra minha noiva, né, amor? Eu falei assim, não, ele tem que vir. Porque eu gosto demais daqueles trechos que você solta, que você fala. A linguagem objetiva é didático, é informativo, fácil assimilação. Ou seja, é muito bom. Você que não conhece, só seguir o Instagram do Pastor Nisso lá de Promissão. A gente vai falar de promissão daqui a pouquinho. E você vai ver o conteúdo maravilhoso que ele já produz. Tem um número de seguidores bem legal já, hein, pastor? Tá de parabéns. Quantos você tem de idade? Fazer 37. Pois é, tá vendo? 4 de julho, a gente faz 37 aninhos. Você tá com 36? 36, Olha. aparência de quanto? De 25? Não 32, mentir no podcast? 32. Não pode mentir no podcast. Eu achei que era 32, 33. Sério mesmo. Fazer 37, dia 4 de julho. Vai fazer um churrasco, que ele prometeu pra mim. Mas eu vou antes do Tá dia 4 garantido. de julho. Tá garantido. Churrasco e pra você com picanha. Aê! Amor, gravou! Nós vamos lá, vai ser uma vez. Picanha. Ô, pastor, e aí você ficou em BH, como é que surgiu Promissão? Por quê? Cara, na verdade foi eu nem sabia que existia promissão. Ah, nem eu. Com todo respeito, né? A gente não conhecia promissão, nunca, eu te falei, nunca Mas pensei em mudar. relativamente... Quantos habitantes tem lá? Vamos, antes de eu falar bobeira. Cerca de 35 a 40 mil Então, habitantes. é relativamente pequena. E Deus começou a falar pra gente que a gente ia sair de BH. E eu lembro que eu estava tendo o privilégio, eu era subregional do pastor Emerson. Então eu fazia sabatina de pastores. Sub do pastor Emerson. Então eu fazia sabatina para os pastores, para os novos pastores. E uma das sabatinas, eu lembro como se fosse hoje, eu liguei para o Emerson. Sabatinas dá um sinônimo para quem está vendo em casa. Seria como, eu ia fazer pergunta para ver se os pastores estavam aptos. Por exemplo, perguntar para o pastor como está o casamento, como ele é com os filhos, como ele é em casa, para saber se o que ele apresenta ser na igreja, se ele realmente é com a esposa, com a família. Né? E eu liguei para o Emerson para falar que os meus candidatos estavam aprovados. Ele, Nilson, esquece isso aí, estou com o pastor Márcio Valadão aqui. E tem uma igreja lá em Promissão que pediu para ser Lagoinha, pediu um socorro lá. E o pastor Márcio entende, nós entendemos que você é a pessoa certa para ir. É um desafio lá. Você já vai saber, é um desafio. Aí interessante que ele falou assim, ó, e outra coisa, o pastor Márcio deu 15 dias para estar morando lá. Isso com você subregional, estabelecido em BH. Estabelecido em BH, no meu melhor momento lá. 15 dias, você não é obrigado a aceitar. Você entrou em conflito? Ou você foi descansado? Porque Deus estava falando, né? Entendi. Aí eu cheguei em casa, meio surpreso, contei para a esposa, ela falou assim, bem, eu estava orando. Deus mandou contar os dias.
Confirmou nela. E foi justamente a palavra que o Emerson falou, ó, 15 dias tem que estar lá morando. Então eu não tive tempo assim, vou ver se a cidade é boa, vou ver se faz calor, se faz frio, Chegou vou ver se chegando. promissão, tamanho, não. 15 dias eu tenho que estar morando. Não, aí no outro dia eu liguei e falei, Deus falou, a gente vai. Isso era meio de semana, no domingo eu já anunciei para minha igreja. Na outra semana eu já vim cá com o Emerson para ser apresentado. Na outra semana eu já vim para ser o pastor da igreja aí. Era uma igreja batista, que tinha acontecido uma situação com o pastor. E o pastor estava deixando a igreja e tava ovelhas órfãos. Ah, tá. Era uma igreja que já existia. Uma igreja que Entendi. existia. Existia um problema. Os jovens foram pedir para ser Lagoinha, pediu o pastor Márcio para dar um suporte. Muita situação complicada, a igreja quase fechou. Uau. E a gente veio para reconstruir esse trabalho. Glória e a colocar Deus. uma visão Lagoinha. Então hoje Que eu ano vejo. foi? Isso foi em 2019. Ó, tem pouco tempo. E quando eu cheguei, a pandemia chegou junto. Isso. Então, além de trazer para recomeçar uma igreja que estava desestruturada, prestes a ser destruída, acabar, em 2020 chegou a pandemia para nós aqui no Brasil. Então, quase 2 anos fazendo culto online, uma igreja que não estava consolidada, muitos desafios. Muitos. Mas a gente sabe que o que molda a gente também é o desafio, né? É o desafio e a gente crê de verdade que Deus está conduzindo a gente, que Deus é que está fazendo. E como tem sido, eu tô, obviamente que eu já vi, mas fala pra galera que tá em casa, como tem sido o projeto? Eu vi que vocês mudaram de templo, tem pouco tempo, né? É. Bonito, eu quero ir lá conhecer pessoalmente. Eu vou lá. Vai lá, vai lá. Conta aí como é que foi. Lá nós não pagávamos aluguel, interessante, né? O prédio anterior? antigo não pagávamos aluguel, era uma concessão da prefeitura e por algum motivo eles resolveram precisar do prédio agora. Ah, por isso que trocou. Aí nós trocamos. Porque era um prédio até excelente, né? Um prédio muito bom. Muito bom. E aí Deus começou a falar e mostrar esse lugar. Era um salão de festa, um dos maiores salões de festa da cidade. Aí eu passei. Olha o desafio, mais um desafio. Eu passei e falei, cara, Vai Deus ser aqui, não em vai nome de ser aqui. Jesus. Nós não vamos retroceder, Deus vai fazer algo. E a melhor coisa que aconteceu foi a gente mudar. É. Por quê? Porque a gente acaba ficando na zona de conforto, né? Você vai pra um... Você vai para um lugar novo, gente nova chega. Foi muito bom ter mudado. Um prédio um pouco mais bonito. É uma igreja bastante ativa na cidade, Muito né? ativa. A gente fala que o nosso chamado é servir a cidade, né? Amém. Quando nós falamos Lagoinha grande para servir, pequena Pequena para pra se se importar, importar. é tão interessante isso, né? Uma igreja grande, igual nós temos lá professores, vindo para cá, antes de vir para cá, eu estava numa escola, falando para alunos de uma escola integral, falando sobre identidade para crianças, né? Para adolescente. Ou seja, uma igreja que é grande, que tem professores, tem lá empresários, ou seja, que toca a cidade de alguma forma, que está inserido em vários lugares, ao mesmo tempo tão pequena para se importar com pessoas menos favorecidas. Então, o nosso chamado é crescer para servir, né? O nosso chamado é crescer para importar, crescer para estar à disposição da cidade. Era um salão de festa, já oferecemos lá para a cidade, quiser fazer casamento, quiser fazer formatura das escolas. Que bênção. Ou seja, nós queremos servir aquela cidade. É importante isso, poder servir a sociedade, né? Queremos servir aquela de forma cidade. útil, para não ser igreja só para quem vai naquela igreja, ser igreja para a cidade, igual vocês bem falou aí. E eram tantos desafios, uma frase que ficou marcada, Guto, lá, quando eu cheguei em Promissão, muitos desafios, muitos desafios, né? Uma situação que o pastor deixou. E eu me lembro quando eu cheguei, um irmão muito sincero, um homem já maduro, muito sincero, hoje um grande amigo, chegou para mim e falou assim, e vou ser sincero, Nilson, quando você chegou, eu olhei para você e pensei, esse jovem não dá conta. Ele tem dado meu filho. Aí ele falou assim, mas quando você começou a falar, eu descobri, ele é novo, mas foi experimentado. Testado. Foi testado. Quando ele falou isso para mim, veio como um elogio muito forte pro meu coração. Amém. Porque veio todo esse processo que Deus me permitiu passar por anos. Ou seja, um processo de Deus te permitir passar por dificuldade, por lutas, por adversidades as mais diversas, assumir uma casa com 3 filhos e tudo cooperar para a dificuldade, essa dificuldade, para que Deus possa te forjar no menor tempo possível um caráter de um homem maduro, não só em Deus, mas maduro também internamente, como se deve ser. Exato. Então, Deus ele veio me mostrar esses processos, ou seja, tudo que eu te permiti passar é para te fazer hoje, para você entender isso. E ter autoridade. Exatamente. Para ministrar, Ou seja, para ensinar, para direcionar. Você é novo, mas a palavra experimentado veio como uma flecha, porque é exatamente isso que Deus estava me falando. Né? Hoje, igual a gente falando sobre rede social, eu amo as redes sociais.
De verdade. Eu não sou bom, como diz, não sou bom em rede social. Eu queria ser um pouco melhor. Mas uma coisa que eu acho, o único desfavor que eu acho que a rede social faz só tem um. É promover pessoas fora do tempo. Antigamente, um pastor, para falar em público, para ter voz profética, para ser um professor de alguém, ele precisaria ser experimentado antes. Exato. A rede social não. Ele tem um telefone legal, ele tem uma fama que ele trouxe de algum lugar, ele pode usar estratégias de marketing para crescer. Pega uma aplicação super errada. E aí ele vai ser um cego guiando outro cego. É o que mais acontece. Um tanto de gente falando tanto de bobeira por aí. Essa chuva de maus testemunhos que nós temos hoje, boa parte são de pessoas que não deveriam estar onde está. Deveria acompanhar os processos. Aguentar. Esperar os processos. Só que a pessoa recebe uma voz, alcança muita gente e isso é bom. O lado negativo é, será que esse era o tempo dessa pessoa estar falando disso? Nós vemos um tempo onde ímpio quer ensinar a igreja a ser igreja. Já perceberam isso? Já percebi. E vendendo curso ainda. Ímpio ensinando a igreja a seguir, ensinando o pastor ao que falar, como o ímpio que nunca foi numa igreja querendo ensinar o pastor como ser igreja. Que nunca leu a Bíblia querendo ensinar... Como deve pregar. Como deve pregar a Bíblia, porque deve ser a Bíblia. E pessoas neófito, né? Paulo falou assim, que o obreiro não pode ser neófito, o líder não pode ser neófito, uma planta nova, porque vai incorrer na condenação do diabo, que é exatamente a soberba. Então, a única coisa que eu vejo hoje sobre esse mundo conectado é as pessoas estão prontas, falam muito bem, mas como lá está vazia, né? Não tem conteúdo substancial em Deus, né? Não foram experimentados. Falam de oração sem orar, falam de jejum sem ter jejuado, falam de casamento sem conhecer um casamento, sem saber o que é um casamento. Né? Falam de igreja sem saber o que é pastorear. Sem viver uma igreja. Sem saber que o pastor prega o melhor sermão domingo à noite e segunda de manhã tem que visitar uma pessoa que está com uma faca para matar uma esposa porque a traiu. Entende? Então, a vida pastoral, a pessoa tem que ser experimentado antes. É o que Paulo recomendou. É muitas áreas, né? É o que eu tava falando. A galera acha que é só aparecer. Mano, não é. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Né? É o que eu falo. Quando eu fui pro seminário, em 2018, eu quis ir, né? Eu venho de uma família cristã, presbiteriana. Pastor, você acredita? Fui parar na Lagoinha. E aí... essa questão da Bíblia já cresci muito forte, né? A 4ª geração de cristãos. Então, meus bisavós já eram presbiterianos. Aí eu falei assim, meu Deus, quando chegou na minha geração, deu uma quebrada, né? Meus primos começaram a ir para umas igrejas, teve primo que abriu igreja, tá aberto até hoje, glória a Deus. Eu falei assim, eu preciso conhecer Deus. A teoria eu já sei, até dou aula. Eu quero saber quem ele é. E fui pro seminário, Cristo para as Nações. Conheci Deus e comecei a buscá-lo, comecei a fazer votos, comecei a, né? E aí Deus começou a mudar muita coisa na minha vida. E continua mudando e está autorizado a mudar mesmo, Deus pode continuar mudando. Só que as pessoas não sabem das renúncias que a gente tem. Né? Quando fui pro seminário, o que eu renunciei? Tanto de coisa que eu renunciei que ficou. Tinha que renunciar. Até hoje, pra você viver, pra estar aqui gravando, produzindo conteúdo, para chegar, para levar esperança, para levar fé. E, no final das contas, o que a gente quer com isso aqui, pastor, é que as pessoas sejam inspiradas a irem à igreja. E nós queremos, e nessa temporada, eu estou com uma oração muito específica, para aqueles que um dia já estiveram na igreja, e por algum motivo, feridos por lideranças que não eram lideranças saudáveis, para que você volte. Jesus não tem culpa. Deus te ama muito. Ele morreu para que você tenha vida e tenha uma vida plena. E a palavra plena é uma palavra tão bonita. Se você pegar a etimologia, o significado dela, é a plenitude, nada falta. Né? Não significa que você vai ter tudo o que você quer, não é isso. Mas o que você precisa jamais faltará. Então, se você quer mesmo trabalhar para o Senhor, é o que ele falou. Se prepare. Seja qual for. Eu quero cantar, quero tocar, quero ensinar. Eu quero dar esporte, fazer culinária. Vai estudar, vai treinar. A galera tá se perdendo, tá tipo assim, vou viver na internet, beleza, vai. Mas se prepara antes. Igual esses dias. E se o Instagram cai? E se o YouTube cai fora do ar? Você vai viver do quê? Ué, você tem que ter um estudo. Né? Igual tem a agência lá, aí beleza. Você mantém de outra forma. Mas você tem que se preparar. Pastor,
Sobre promissão, as direções para 2023, inaugurou o novo templo lá. Como é que é os horários de culto na sua igreja? Lá nós estamos com segunda-feira, 19 horas é oração, num culto de oração específico, né? Ih, hoje tem? Hoje tem, onde a gente gera as coisas. Depois tem GC dos homens na segunda. Terça, o culto fé, 20 horas. E quarta e quinta são os nossos GCs. Espalhados na cidade, Toda acontece na cidade, igreja. também Guaiçara, Lins, né? Tá bem legal. Ah, tá em Lins também? Lins, tem um GC em Lins, Guaiçara. Guaiçara. Bem legal, que pessoal top. bem legal. Qual é o nome do pessoal lá que tô liderando? A Jo, o Jo, a Flaviana, o Guilherme, a Eita, Marilza. Deus abençoe o pessoal tá aí vocês, gente. firme. Esses GCs que virem igrejas em breve, em nome de Jesus, Vai virar, amém. em nome Vai de Jesus, virar, tem um povo nós lá, concordamos, tá firme amém. lá, a Que Fernanda, benção. glória a Deus. E aos domingos, No domingo, 18 horas, né? De manhã nós temos às 9 9 e 6 da tarde. e 18 horas. E tem sido uma benção. Tudo que nós queremos é inspirar, né? Inspirar pessoas, tocar pessoas. Hoje um tempo que você estava falando sobre conhecia, mas queria experimentar, né? É, Leonardo de Ravenhill, ele falava muito sobre isso, né? A geração de hoje às vezes encontra mais um pregador do que o próprio Deus. Leonardo de Ravenhill diz que se Saulo tivesse encontrado um pregador no caminho de Damasco, jamais teria ouvido falar do nome dele de novo. Mas ele encontrou a glória de Deus. amém. Né? O que nós precisamos é de pessoas que de fato estão buscando a glória de Deus, que pregam o que conhecem. Há um tempo atrás eu fui pregar um texto sobre o leite espiritual e eu senti isso muito forte de levar um copo com leite para o culto. E comecei a falar assim, às vezes as pessoas elas sabem falar do leite, elas conhecem o rótulo, sabem quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, elas sabem se o leite é semi-desnatado, se é desnatado, se é integral, elas sabem o processo, como foi tirado o leite, mas elas só não fazem o processo simples que é Experimentar. beber o leite. Nós somos uma geração que conhece Jesus de ouvir falar, Mas não de está correr andar. experimentando na essência. Paulo usa uma palavra quando ele vai falar para os Efésios, né, capítulo 3, Paulo usa duas palavras, ele fala compreender e conhecer. A palavra compreender tem informação. A palavra conhecer é gnosco, que é conhecimento experimental, que é a mesma palavra usada para a relação íntima do casal, relação sexual. Então, o que Paulo está dizendo? Você pode até passar pelo compreender, mas você precisa aprofundar esse relacionamento e passar a conhecer intimamente a Jesus. É um texto, por exemplo, que eu não entendia muito, que é e conhecereis a verdade vos libertará. Eu ficava, por que tem gente que conhece a Bíblia e não consegue abandonar o pecado? Só que a palavra conhecer não é conhecer de compreender, ter informação. Uhum. É conhecer gnosco. É ter intimidade com o Logos, com o Deus em carne, com a palavra encarnada. E quando nós realmente experimentamos, não é sobre saber sobre o leite, é sobre beber o leite, não é sobre pegar o pão da vida e saber que é tanto por cento de carboidrato. Não. É comer desse pão. Isso que vai gerar a vida em nós. Então, está faltando muito isso para as pessoas de verdade provar. A nossa fé não é religião. A nossa fé é essa vida diária com Jesus, é se comer esse pão diário, é se maná todo dia. Né? É mais do que saber que ele andou sobre as águas, que ele multiplicou pães e peixes, que ele transformou água em vinho, que ele ressuscitou mortos, que ele morreu numa cruz. Mais do que isso. É saber que é um Jesus, um Deus pessoal, que a gente pode experimentar. Não é religião. As pessoas se decepcionam com religião, né, Guto? Não com Jesus. Exato. A proposta de Jesus não é religião. A proposta dele é vida e vida e abundância, como você falou. Exatamente. O Então, Espírito. o que ele tem para nós é esse gnosco, é esse relacionamento na intimidade. Né? Esse relacionamento profundo, da intimidade profunda, de viver a vida. Né? Você vê, o momento mais íntimo é o momento da intimidade do casal. Aí Paulo usa propositalmente essa palavra, gnosco. É um conhecimento, né? Um homem em casa, a sogra poderia dar, mas nunca deu, né? Uma lista assim de 20 formas de como agradar minha filha, seria bom, né? Seria. Chegar assim, 35 maneiras que a minha filha se irrita, mas não existe. É um conhecimento experimental. Enquanto você experimenta, você conhece. Enquanto você prova, você conhece. Por isso que Paulo falou, por isso que o salmista falou assim, né? Provar e ver de que o Senhor é bom.
Ou seja, as pessoas querem experimentar a bondade por aquilo que alguém falou. Mas o chamado é provar e ver de que o Senhor, Experimente você. Ele é bom. E é interessante, a gente falando sobre dificuldades, né? Paulo, ele fala um processo sobre o sofrimento. Eu posso ler um versículo aqui? Deve. Vitor? Olha só, esse versículo também se tornou como diz o pastor Márcio, uma tatuagem do meu coração. Que está aqui em Romanos, capítulo 5. Em Romanos, capítulo 5, olha só que texto, olha. Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando nós olhamos para esse texto, a gente falando de Jesus, essência, olha como que é interessante perceber Jesus nas coisas. Paulo falou assim, nós vamos nos gloriar nas tribulações. Mas como alguém pode gloriar na tribulação? É percebendo o processo dela. Ou seja, a tribulação, quando ela vem, ela produz o quê? Perseverança. Alguém só pode ser perseverante quando é desafiado a parar. Quem nunca foi desafiado a desistir não é perseverante. Como ele é resiliente? Ele nunca foi desafiado a parar. Que perseverança que não sofreu desafios. Agora a tribulação ela vem. Quando a tribulação vem, o que ela faz? Te torna perseverante. Aí se você persevera, qual que é o próximo nível? O nível das experiências. Porque quando você tem tudo para parar, é desafiado a parar, não parou, qual é o próximo nível que você acessa? O nível das experiências. Por que a perseverança nos leva no nível da experiência? Porque todo milagre veio de um problema. Se a gente olhar, vem a tribulação, vem um problema, a pessoa não desiste, poderia desistir, aí Deus faz o quê? Pega a pessoa e fala assim, a tua perseverança, permanecer em mim, no meio do problema, aí vem uma fala do Filipe Valadão, né? Faz o seu teste e verá o seu testemunho. A gente pergunta para Moisés quando faltou água. Deus mandou o quê? Água da rocha. Quando faltou comida, Deus mandou maná. Se a gente perguntar para Josué, Deus mandou ele gritar e a muralha caiu. Pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego. Para nós, hoje, ler a Bíblia e olhar para aqueles 3 jovens e falar assim, puxa, que legal, o 4º homem da fornalha. Agora, eles estavam vivendo a tribulação. Emocionalmente, imagina quando pegaram aqueles 3 jovens para lançar, é um grande problema. Eles perseveraram e viveram o maior milagre da vida, que foi entrar naquela fornalha, não queimar. Daniel, pergunta para Daniel. Cair ali numa cova dos leões e, como diz nossos amigos, né, o leão teve que jejuar. Por quê? Vem um processo de luta, de adversidade, de tribulação. Aí vem a perseverança. A perseverança nos leva para as experiências. As nossas maiores experiências com Deus sempre vai vir nos nossos piores momentos. Uau! Entende? O nosso momento de luta. E aí pergunta de muitas pessoas que estão em casa, por que Deus permite sofrimento? Por que está difícil? A sensação que parece que é difícil só para elas. Boa parte da minha vida, a minha oração era aquela música do Thales, né? Mesmo sem entender, parece que é difícil só para mim. Aí é o processo, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência esperança. Quando entramos no nível da esperança, olha que tremendo isso. A gente olha, peraí. As minhas experiências hoje me preparam para os meus desafios de amanhã. O Deus que cuidou de mim ontem está cuidando de mim hoje. É o Deus que vai cuidar de mim amanhã. Então, para quem viu Jesus fazer milagre hoje, está vendo Jesus fazer milagre hoje, está com esperança que ele vai fazer milagre amanhã. É igual desafios. Quando eu cheguei aqui em Promissão, nós vamos mudar para o prédio novo. Teve alguém que falou assim, pastor, você está com muita fé. Eu falei, eu já vi isso acontecer. Eu já entrei num lugar pela fé e Deus supriu. Ou seja, a minha experiência hoje me traz esperança. Então, por isso que Deus permite os processos. Eu lembro nesse processo que eu estava precisando de dinheiro, literalmente dinheiro. Chegar em casa, o gás ter acabado. E eu não falar para ninguém, alguém me ligar e falar, Nilson, vem aqui em casa. Eu pegar a moto e lá não saber o que é. Falar, Deus manda te dar R$50. Quando o gás era esse preço. Deus manda te dar.
Próximo mês aconteceu de novo, Deus falou assim, não quero que você entenda que isso é coincidência, estou fazendo de novo. Entendeu? Quando Deus me tirou do meu trabalho, a primeira vez para fazer a obra, Deus falou assim, eu vou fazer para você sem serviço, sem trabalho, o que você não viveria trabalhando em 2 empregos como você sempre fez. Eu vou cuidar de você. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Chega numa fase que nada te abala mais. Nada te abala. Porque você já criou resiliência espiritual. Já criou uma força espiritual tão grande que você não se abala mais. Nada te move daquele lugar. Você está firme. Raízes estão, o Paulo fala, arraigados e alicerçados. Então é importante a gente passar por esses processos, inclusive de dor. Guto, para entender esses processos. Tribulação. No momento ninguém quer passar. Ele fala, Deus, tira de minhas caras. Deus está ali. Permite. Depois, vem um processo da perseverança. Você fala, Deus, estou querendo parar, Senhor. Me dá força, não vou parar. E esse momento de perseverança, o processo quebranta a gente. É onde a gente percebe que a gente não é tão bom assim. A teologia hoje do coach que está na moda olha para você o quanto você é bom. Busca as coisas dentro de você. Você já é capaz. Você já está aí. E esse processo, Deus te faz ver exatamente o contrário. Fala, cara, eu não consigo sozinho. A minha força já exauriu. Aqui já acabou. Não tem jeito mais. Então Deus te leva numa contracultura até do pensamento que está vivendo no seu tempo. E depois fala, você foi perseverante, agora se prepara para viver milagre. Vou fazer milagre. Vai chover pão na sua casa. Vai chover carne na sua casa. Vai chegar dinheiro para pagar por coisas que você não sabe onde é que tira. Eu vou ser o seu provedor. Eu vou te ensinar o que é provisão financeira. Eu vou te ensinar o Deus que cura sobre a sua vida. E aí as pessoas começam a experimentar e ninguém tira isso da gente. Hoje, jovens, a gente pega jovens que a gente fica uma vida inteira pregando para eles. Eles entram para uma faculdade, uma universidade. O professor tira da cabeça deles em 6 meses o que eu demorei 20 anos para colocar. Por quê? Porque eles conhecem a Bíblia no papel, mas não passaram por esse processo das experiências pessoais com Deus. Que só pode vir, uma das formas de Deus fazer é o Espírito Santo. Uma vez eu estava numa mesa como essa com um dos maiores homens que eu já tive acesso, o pastor Paulo César. Você deve conhecer De o pastor BH, Paulo César de BH. conheço. A maior referência nossa de Bíblia. Estava numa mesa como essa. E ele falou assim, gente, 3 coisas alguém precisa para ter uma fé fortalecida em Deus. Eu parei na hora, peguei meu telefone, essa eu vou anotar. Ele falou assim, Espírito Santo, que eu coloquei. E aí, dentro do Espírito Santo, várias coisas, né, relacionadas ao Espírito Santo. Falou, discipulado, Bíblia, várias coisas na Bíblia. E eu estou aguardando a terceira, falei, só falta mais uma. Eu estou ali como alguém com fome, esperando um pão. Ele falou assim, sofrimento. Eu pensei, ai, aleluia. Sofrimento. Porque lá é o lugar, é a faculdade de Deus, né? É o seminário Então a de gente Jesus. é forjado, né? Exatamente. É na dor mesmo. A gente aprende a palavra de fé no Carisma ou qualquer um outro seminário e você vai ter que exercer. Você falou de pai, né, Guto? Eu perdi meu pai há mais ou menos 1 ano. Eu sou ruim de data também, 1 ano e meio, 2 atrás. E eu já tinha feito mais de não sei quantos, dezenas, centenas de velórios. E nunca tinha perdido ninguém da minha família. Por algum motivo, graças a Deus, nunca perdi um irmão, um sobrinho, um tio, nada. Meu pai foi o primeiro da nossa casa a partir para a glória. E eu descobri uma coisa. Pregar para as pessoas é fácil. Consolar as pessoas com a Bíblia é fácil. Difícil é me consolar. Oh, nem me fala. O sermão, pregar um sermão para as pessoas foi muito fácil. Olhar para alguém e falar assim, vamos alegrar porque sua mãe, seu pai agora Tá lá no céu, tá com né? Jesus. Foi fácil. Difícil foi pregar esse sermão para mim. Então, o que acontece? Eu já tinha feito capelania, aprendi sobre velório em seminário, aprendi com tempo de pastorado a fazer vários, consolar de várias formas. Mas o dia da morte do meu pai, Deus me ensinou mais naquele dia do que toda a minha vida de escola, seminário, de cursos e tudo. Eu aprendi também nesse processo, nem foi em outras áreas. Meu pai morreu em 2019 e minha mãe morreu ano passado.
E aí, é o que eu tava falando. A gente vai aprendendo mesmo. Nada? Então tá aqui falando de esperança, tá aqui falando que Deus te ama, é algo que eu tô vivendo. Dependência de Deus. Né, o que eu sempre falo no Instagram, eu falo assim, aproveite seus pais, porque na hora que acaba, você tem acesso a uma dor que você nem sabe que existe. E você tem que lidar com ela. E se você estiver sem Jesus, vai ser pior ainda. Né? Então se apegue com Jesus. Se você é da região de Promissão, vai lá se pegar com Jesus na Igreja Batista da Lagoinha, de Promissão com o Pastor Nilson. Se você é aqui de Rio Preto, será uma alegria te receber aqui na Lagoinha de Rio Preto. Na região sul, temos também na região norte agora. Pastor, tá sabendo? Fiquei sabendo. Pois que é, legal. Pastora Sérgio tá lá com um trabalho lindíssimo. Você é muito bem-vindo. Caso não tenha nenhuma lagoinha na sua cidade, fica tranquilo que vai chegar. Algum GC vai bombar aí na sua cidade. Você vai poder ser abraçado por esta família, por esta causa. Gente, vocês viram só que o Pastor nisso aqui é um conteúdo puro. Porque você deve escrever um livro, eu acho. Amém. É um sonho. Eu hein? acredito. Se é um sonho, então, É um Deus sonho. falando aqui, Ora pode aí, ir, em nome vai. de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer, estou muito honrado de você ter vindo lá Amém. de Honra Promissão. Manda um abraço meu para a igreja lá. Amém. Que Deus abençoe. Em breve vou lá conhecer também. Mas, além do abraço, quero te dar um presente. Aqui do Extrato da Terra, da Lívia, que é parceira nossa, para você usar. Legal. Tenho certeza que só... Ele tava falando aqui da minha idade, né, galera? Tem a Bárbara, o Tobônia, meu amor tá aqui. Eu uso pra ficar parecendo que eu tenho menos idade. Então, Descobriu o segredo. Agora descobri eu o vou ter que usar. segredo. Vou usar na marra. Pode usar. Que Deus te abençoe, Que pastor. legal. Uma alegria imensa poder te receber. Amém. Eu tenho certeza que essa semente que hoje foi gerada aqui vai ser regada pelo próprio Espírito Santo. Amém. E vidas vão voltar a frutificar, né? E Amém. as que estão frutificando vão frutificar mais ainda. Muito obrigado pela sua Amém. presença, mas eu quero que você encerre diferente, né? Orando por essas pessoas intencionais, né? Aqueles que já estiveram na igreja, que hoje estão perdidos ou voltaram para suas vidas antigas, para que eles voltem para a casa do Pai, para o aconchego da família. A família já está definida, né? Vai ter problema. Isso aí você fica descansado. Gente, vai ter situação para resolver, tá bom? Se sinta acolhido mesmo assim. Você é amado, independente da pessoa, se olha na sua cara ou não. Você é amado por Deus. E certamente, como a liderança saudável, você vai ter um direcionamento para a sua vida ministerial, profissional, emocional, enfim, sentimental, para a sua vida inteira. E também para que a sua existência seja perpétua lá no céu, né, pastor? Amém. Vamos orar. Agostinho de Hipona, né, ele falava algo que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Né, e as pessoas, o que elas precisam é Deus, né? O que você em casa, o que você precisa é de Deus. Se preencher com o Espírito Santo. Muitos falam assim, se eu comprar esse carro eu vou ser feliz. Compra o carro e descobre que não vai ser feliz. A pessoa fala, se eu casar então eu vou ser feliz. Aí casa e descobre que a felicidade, apesar de ser muito bom o casamento, não está nisso. Aí, se eu tiver um ministério de sucesso, descobre que não é isso. As pessoas vão buscando o não é isso. Né? Então você que está aí, a resposta de Deus para você não é isso que você está buscando. A resposta de Deus para você é o próprio Jesus. Né? Busque em Jesus. Se você está fora da presença, tem uma frase que diz que alguém que andou com Jesus não pode ser feliz em nenhuma outra coisa por causa da comunhão que teve com Deus. Deus está chamando você aqui agora. Deus está nos usando para chamar você agora de volta para a casa do Pai. Você que não conhecer Jesus, procure conhecer Jesus. Sabe? Vai na igreja, como o Guto acabou de falar. E nós vamos orar para que o Espírito Santo possa tocar você. O apóstolo Paulo disse que o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então a nossa oração é para que o evangelho chegue até você, para que os seus olhos se abram para o evangelho, para que o seu coração possa se abrir ao evangelho. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós oramos aqui, Senhor, em concordância. Pedimos ao Senhor para alcançar cada lar, cada pessoa aqui desse podcast, Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo, eu quero fazer a oração que Paulo fez. Que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do entendimento. A palavra diz que esse evangelho está encoberto, é para os que se perdem, ao quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso nós intercedemos por cada pessoa em casa, Pai, pedindo ao Senhor para que abra o entendimento, para que se remova o véu, para que se remova a cegueira, para que essa pessoa possa te servir, te conhecer e viver os melhores dias da sua vida, Pai.
Eu oro para que haja conversões, eu oro para que haja quebrantamento e arrependimento. Espírito Santo, toque cada pessoa no nome de Jesus. Eu queria terminar com uma fala de Charles Spurgeon, né, que é tão interessante. Ele disse assim: é mais fácil um leão virar vegetariano do que alguém se arrepender, se não pelo Espírito Santo. Amém. Então quem vai tocar as pessoas, que tem tocado as pessoas, não somos nós. É o próprio Espírito Santo que está apenas nos usando para gerar arrependimento sobre cada casa, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus! Glória a Deus! Fica aí com Amém. essa surra de Bíblia. Pega esse conteúdo, compartilha nos seus grupos aí, da igreja, do condomínio que você mora, da cidade, da família. Manda pra todo mundo. Aquele seu amigo que tava na igreja que hoje não tá mais, pega esse episódio especial, né, pastor? Amém. Ou tem uma coisa aqui pra te mostrar aí, manda esse episódio pra ele, tá bom? Se inscreva no nosso canal, esse canal é novo. Dá lá o seu joinha. Faça sua inscrição que hoje tá na promoção, não paga nada, pastor, tá? No YouTube, tá bom? Você pode se inscrever gratuitamente para receber todo o conteúdo que nós estamos produzindo aqui. Que Amém. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.